a gente já, da teoria, a gente pode assimilar essa compreensão de necessidade de reencarnação, né? Eu pensei também, eu fiz umas anotações. Nós, a humanidade, os homens, não entendemos ainda, embora falamos muito disso, nós ainda não entendemos a extensão da misericórdia de Deus. Quando nós, humanos, nos deparamos com um infrator, algum criminoso, nós já iremos logo sentenciar e apenar, né? Com a morte em muitos lugares ainda, né? Ou pena perpétua. Aí eu pensei, mas Deus não é isso, Deus não faz isso. Deus dá outra chance. Deus dá a oportunidade da reencarnação, para mudarmos de lado e conviver junto. E nós ainda não entendemos isso. Aquela pessoa difícil está conosco, a gente ainda repudia, ao invés de trazer para um cheiro, aceitar, conversar, pensar nisso. O que teria sido antes? Né? Qual a minha responsabilidade no comportamento desta pessoa hoje? Então isto, um dia vai chegar a entender, e aí sim a alegria da compreensão do que é a reencarnação. E pensando nisso, e Deus dá outras chances, né? Quantas forem necessárias, e lá no Evangelho, o capítulo fala isto, olha. Necessidade da encarnação. Foi São Luís ditou para Allan Kardec, e ele diz assim, foi uma pergunta feita para São Luís. A encarnação é uma punição? E somente os espíritos culposos lhe estão sujeitos? E aí São Luís diz assim, a passagem dos espíritos pela vida é necessária para que eles possam realizar uma ajuda do elemento material do corpo, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Então vejam, e ainda a gente vai ouvir que Deus nos confiou isso na criação. Então, desde a nossa criação, nós já temos livre-arbítrio e direito às reencarnações. Então, se é desde o início, e se nós fomos criados simples e ignorantes, né? Então, já era previsto que a gente ia errar e ia precisar voltar, né? Para corrigir. Aqueles que menos erraram e menos precisam corrigir, são aqueles que a gente diz que ascendeu em linha reta. Talvez tenha sido um desses, Jesus. Subiu em linha reta desde a criação. E nós fomos fazendo caminhos tortuosos. Nem por isso somos menos, nem por isso seremos mais. Somos filhos de Deus tanto quanto. Depende de nós fazermos esta ascensão, né? Ele continua dizendo assim para Kardec. É por isso que Deus concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Deus não dá privilégio. Nós ainda, como pai e mãe, talvez até damos privilégio para alguns filhos, né? Os meus lá falam assim, ele é o preferido, ela é a preferida, ela é mais queridinha. Né?
Mas Deus não faz distinção. Não tem preferido. Se tivesse, não seria bom e justo, né? Os que executam a tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação. E os que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concedeu, retardam o seu progresso. Então, isto é o óbvio, né? E como mais óbvio para nós espíritas é a lição de Jesus quando Nicodemos vem procurá-lo, né? Então eu já vou fazendo a imagem assim, né? Nicodemos estava com a pulga atrás da orelha, né? Vendo aquele homem que estava falando e movimentando gente, né? E ele iria acreditar, ele iria seguir, Por quê? Porque isso está nas nossas reminiscências. Jesus não veio trazer nenhuma novidade. Antes dele, muitos avatares, muitos crísticos estiveram entre nós. Mas só Jesus praticou. Os outros só falaram, né? Só foi na teoria. Buda, por exemplo, né? Siddhartha Gautama era um homem rico. Então ele trouxe muitos ensinamentos, mas só na teoria. Na prática, a teoria e prática é só Jesus. Então eu pensei assim, devia estar borbulhando na mente de Nicodemos, né? E ele está falando, eu quero ir, eu quero conhecer, e Jesus foi até lá. Aí Nicodemos foi até Jesus. E aí, como vocês já conhecem de tanto eu falar deste livro Boa Nova, né? E o Humberto de Campos nos fala dos bastidores, né, da vida de Jesus, tem essa passagem da lição de Nicodemos. Eu não vou falar mais sobre ela porque nós já conhecemos, não é? Nicodemos foi até Jesus. Como você está falando, eu preciso nascer de novo, né? Como um homem velho como eu pode entrar no ventre de minha mãe, né? E Jesus falou, se você não entende as coisas da terra, como eu vou te explicar as coisas do céu? E Jesus até ia falar mais, mas Nicodemos virou e foi andando, foi embora, de tão, sabe, de tão alucinado ele ficou com essas palavras. E nesse momento, e Nicodemos foi lá e Jesus falou, Humberto de Campos nos diz, e os irmãos André e Tiago estavam ali perto. E ouviram essa conversa. E depois que Nicodemos saiu, um desses meninos, eram 2 meninos, né? Diz assim, Jesus percebeu que o André ficou meio assim também, olhando, nossa, e ele quis dizer, e é isso. Aí Jesus falou para André, por que tamanha admiração em face dessas verdades? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste e o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba ficando rota, né? Puída, rasgada, velha, né? Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários para a mudança do vestuário. Nós colocaríamos uma roupa velha no nosso filho? Só se não tivesse outra mesmo, né?
Mas se puder, a gente dá uma costuradinha, dá uma arrumadinha, né? Antigamente era assim, né? Venho de uma família grande, a roupa do mais velho ia descendo até chegar no mais novo, né? Mudava de modelo, mudava de comprimento, mas era uma roupinha nova, né? Roupa, sapato. Então Deus também nos dá um corpo novo, uma vestimenta nova para Ele Espírito. Jesus continua. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através das experiências, até encontrar uma provisão de luz para a estrada definitiva para o reino de Deus e a sua perfeição. André sentiu isso e estava começando a compreender, né? Talvez até Nicodemos podia ter ouvido isso, né? Mas ele ficou tão zureta, ele saiu andando assim, não escutou que Jesus teria para falar mais, né? André sentiu que uma nova compreensão de felicidade invadiu o seu espírito. Aí ele falou: mestre, já que o corpo é como uma roupa material das almas, por que não somos todos iguais? Vejo belos jovens, mas eu também vejo aleijados, paralíticos. E aí Jesus falou: caramba, eu não estou ensinando para vocês, eu não venho ensinando isso faz tempo. Ele falou assim: mas eu não tenho ensinado isso para vocês, disse Jesus. Eu não falo que vão ter que chorar todo ele e se transformar em instrumento de escândalo. A da alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu e armazenou na sua consciência. Então, amigos, inferno, umbral, blá, 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 tá aí. Céu, o nosso lar, tá aí. É a nossa consciência e vai nos levar para lá ou para cá. As nossas afinidades. Se eu desencarnasse agora e aí dura e no chão, como é que eu ia me encontrar do outro lado? Do jeito que eu estou aqui agora. Pode ser que os espíritos que estão aí viessem me ajudar, ou iam falar: não, ela vai ter que comer um pouco de sal primeiro. Mas é exato, e eu ia falar: caramba, comer sal, mas eu dou palestra, mas eu faço aquilo, PTT, mas você pratica. Então, olha, Jesus disse que o céu ou o inferno está no âmago da consciência. Seria justo dar uma roupa nova para aquele espírito rebelde que estragou a primeira roupa? Não é simples, né, de entender quando fala assim? E aí, o Tiago também estava ouvindo. E veio lá e falou assim: não, Jesus falou para Tiago: você também, Tiago, você está igual Nicodemos. Eu estou falando, você está ficando meio zureta também. Como todos os homens, aliás, e tem raciocínio, mas não tem compreensão. Você ainda não ponderou, e o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás,
Do não obstarás está o amar a Deus sobre todas as coisas. Como poderá alguém amar ao Pai, aborrecendo-lhe a obra? Mas tudo bem, eu não estranho a sua incompreensão, né? Porque você tem uma consciência limitada. Falou para Tiago. Todas as criaturas farão a mesma coisa. Vão aprender investigando as coisas do céu, mas não com egoísmo. Isso também é uma outra lição para nós. Mas não com egoísmo que lhes é próprio. Era injustiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Nós queremos fazer que a justiça atinja o outro, mas se for no meu caso, não. Se for no caso do meu ente querido, também dá para esperar, né? Dá para fazer alguma coisa, dá para dar um jeitinho, mas para o outro, a gente levanta a bandeira do eu quero justiça. Né? Meu irmão, já falecido há muitos anos, ele dizia assim: em os seus direitos procuram advogado, em justiça procura Deus. Então não é nós queremos a justiça para ele criminoso, porque Deus perdoa ele criminoso. Deus vai dar uma outra chance para ele. E aí ele continua falando para o Tiago: entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo, e eu tenho ensinado a vocês que só ele obra a multidão de pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá um assassinado. E até quando nós vamos girar nessa roda? Né? Mesma coisa que a gente fala: eu herdei esse mau gênio do meu pai. Não, o mau gênio era do seu pai, você não precisa herdar. Você pode ter um bom gênio, um bom comportamento. Né? Eu sou assim, meio estabanada porque minha mãe era assim. Não, sua mãe era, você não precisa ser. Herde as coisas boas do pai, as virtudes da mãe. Basta e ambos, assassino e assassinado, né, sintam isso. São irmãos, porque ele fala que nós somos filhos do mesmo pai. Basta e ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas daquele tal escândalo pelo qual nós teremos que chorar. E falando assim mais simples, dá para entender mais sobre a reencarnação. Nós, estando em contato com os espíritos e penetrando a fundo nessa leitura, fica mais compreensível. Por que eu estou aqui? Quem veio antes de mim? Né? Nós falávamos isso essa semana, né? E para eu estar aí, minha mãe precisou nascer 40 anos antes de mim, meu pai 50 anos antes de mim. Né? Senão eu não estaria aí. Então, olha a programação que a espiritualidade faz para que nós estejamos aqui hoje. É pai, é mãe, é vizinho, é professor, é marido, é esposa, está tudo marcadinho. Todos esses assinam o contrato para que eu possa reencarnar. Eu tenho uma sobrinha, não sei se eu já falei para vocês, filha da minha sobrinha,
ela nasceu com um problema de coração, mas foi dado alta na maternidade para ela, no Hospital São Paulo. E eu não pude visitar, assim, e nasceu, e ela veio em asa no bebê. E na hora ela chegou, eu peguei o bebê, eu via ele bebê uma cara velha, sabe? Um rosto velho mesmo. Mas aí eu falei, você veio na asa da tia velha. E aquele bebê respondeu assim para mim, eu também sou velha. Então, aí eu sentei, pus ela no colo e eu senti o coraçãozinho dela fazer assim. Aí falei para a mãe dela, que é a minha sobrinha, Maria, você percebeu? Ele está meio descompassado esse coração. Ela falou, eu fui outro dia na casa da Lilian, tá? É prima, e ela falou a mesma coisa. Falei, então precisa ver, né? Então precisa ver. Eu sei que passou isso, eu estava um dia no trabalho, num sábado, e ela me telefonou. Não tinha celular ainda. Tia, eu preciso de ajuda. A Georgia está passando mal. E eu saí do meu trabalho lá em São Miguel, corri para a Penha, pegamos fomos de metrô para o Impor. Então descemos na estação, acho que era Paraíso, porque tem um túnel, né? E passa e vai até o Hospital das Clínicas, né? É o Paraíso, acho. E neste corredor, eu levava a Georgia no colo. E ela estava mesmo passando mal. Mas telepaticamente eu ouvia ela dizer assim, eu falava para ela, você tem que fiar, filha, você tem que fiar. E ela falava, por que eu tenho que fiar? Ele assinou o contrato comigo, não veio nem me ver ainda. Eles que se comprometeram com ela não vieram nem me ver. E garantia eu tenho que vai dar tudo certo. Porque nós nos comprometemos. Pode vir e vai dar certo, eu vou te ajudar. Gente, porque é um medo danado, eu penso, de reencarnar. De enfrentar tudo isso aqui novamente. Eu falava para ela, fica firme, vai dar tudo certo. Eu até me responsabilizo por eles que não assinaram o contrato, ou que não cumpriram. Bom, a menina foi operada, ficou um ano no hospital, hoje ela está com 30 e tantos anos. Mas é bem isto. Nós nos responsabilizamos. Porque aquele espírito precisa vir dar cumprimento à sua tarefa. E como nós olvidamos isso, né? Como a gente esquece disso. Né? Então, como falei no início, eu digo que a alegria da reencarnação só vou sentir quando eu entender tudo isso. Lá profundamente no meu entendimento. Mas eu posso dizer que a reencarnação, olha, eu escrevi, é saber que somos os criadores das nossas alegrias e tristezas. E depende apenas de nossa reforma a atingir a felicidade tão esperada. E isso só se alcança, gente, estudando, perguntando, entendendo. Não entendeu? Pergunta de novo. E, ao fim, começaram a praticar. Eu falei outro dia, e o segredo da felicidade é esse, né? Ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e aprender uma coisa nova todos os dias. Então, vamos ler, vamos estudar, vamos ouvir, vamos buscar ele, e nós pensamos até que saiba mais um pouco do que nós. Não vamos guardar conhecimento conosco, vamos ensinar os outros. É dentro disso que nós vamos entender, né, este presente maravilhoso que Deus nos deu da reencarnação. Quem sabe da próxima vez a gente venha mais esperto, mais confiável, né?
mais disposto a enfrentar os problemas, né? Aparecer um problema, a gente já desespera. Já desespera. Então, o meu convite esta semana é para isso. Para que nós pensemos em atingir um ponto de compreensão e possamos ficar alegres, felizes de poder reencarnar, de ter tido um lugar na fila. Eu já estou uns 2 pés quase do outro lado, né? 1 pé e meio talvez, mas só agora né, vem essa compreensão melhor. Né? Vamos ensinar isso para os nossos jovens, né? Eles aproveitarem melhor a vida, né? Compreendendo os pais, os irmãos, os pais compreendendo os filhos. Aí sim nós vamos poder mostrar a nossa alegria em poder reencarnar. Eu agradeço a presença de todos, a paciência também, e convido para a prece de encerramento, dizendo a nosso Jesus, nosso mestre, amigo e modelo de bondade, e nós somos muito gratos por esta oportunidade de poder ter estudado um pouco sobre este assunto, ter trazido migalhas dela, né, deste tema para a compreensão, né, nos colocando também à disposição para trocar informações, trocar experiências com nossos amigos encarnados e desencarnados. É só gratidão. Né? Conforme nós vamos compreendendo, vamos também entendendo que não precisamos pedir, mas só agradecer. E com o coração repleto deste sentimento, Jesus, nós nos comprometemos de estarmos aqui sempre e fomos convocados para este trabalho e outros que houverem. E fazendo novamente a prece que o Senhor nos ensinou, daremos por encerrada esta parte do trabalho desta quinta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigada.